Boa noite, boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Cumprindo o nosso protocolo, né? Combinado de 15 em 15 dias estaremos fazendo live. Então, estamos aqui como combinado. Só esperando um pouquinho todo mundo entrar. Ei, Hermínia, seja bem-vinda. Tudo bem? Olá, boa noite, boa tarde. 5:30 já está escuro, né? Sejam todos bem-vindos. Só vou esperar um pouquinho todo mundo entrar para chamar o Sérgio. Ei, Marcélia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ei, Geórgia. Como é que vocês estão? Coloca para mim de que cidade, de que lugar vocês estão vendo essa live, por favor. E se vocês tiverem perguntas e tal, pode fazer aqui, que a gente vai tentar responder todo mundo, tá? Eu fiz uma enquete, tem caixinhas para responder também, a gente vai responder aqui. Sejam bem-vindos, todos. Hoje o assunto, Ei, Sérgio, beleza, já vou te chamar. Só preciso saber como é que faz aqui, né? Aqui. Sérgio. Já vou te chamar que daí a gente já entra, galera, né? Tá todo mundo ansioso, inclusive eu. Essa live, ela foi bem pensada. Ei, garoto! Tô aqui Olá! falando que nós tínhamos trocentos mil assuntos para falar nessa live, né? Sim, E aí alinhamos algumas coisas essa semana devido a alguns acontecimentos que tiveram, pelos nossos processos, pela rapidez das coisas que andam acontecendo, né? Seja bem-vindo, querido. Está me ouvindo bem? Vocês obrigado, estão Lore. nos ouvindo Tá- bem? eu ia fazer a mesma pergunta. Aqui tá tudo ok, tudo tranquilo, deixa eu ajustar aqui. Beleza. Tô ouvindo. Tá com uma blusa diferente hoje, hein? É, tá Tá bem parecendo colorido. Ó, super você tá vendo poderosa. os meus tucanos? Está alegre. Tô alegre. É, É, ué. desse jeito. Eu vou fazer, Então, eu vou fazer. Antes de você falar qualquer coisa, eu vou fazer inveja. Eu cheguei e estou aqui na casa da minha mãe, né? Aí meu filho fez pra ela. Olha isso aqui. olha que espetáculo. Olha isso aqui. Dá pra ver assim? Dá, Dá, né? dá. Vou botar assim, né? Melhor. Olha isso, gente. A gente tá em fase de produção, de construção. A ideia é a gente ter um baralho com os Merkabas, né? Aí ele fez um teste aqui, aí atrás tem o Merkaba e uma explicaçãozinha dele. E aí eu tô aqui com tudo isso na minha mão, amando tudo. Parece uma criança brincando, né? Você tá em São Paulo? Estou em São Paulo, na casa dos meus pais aqui. E como é que tá aí? Hoje Tá estou daqui. frio? De manhã tava mais. Eu assustei, 14 graus. Agora Até já tá um aqui pouco mais hoje tava, calor. até aqui hoje tava É, frio. mas agora tá normal, agora tá tranquilo. Legal. Agora É, tá de boa. a minha internet está tendo um delayzinho aqui, ó. Eu falo depois, né? Então, se tiver que, de repente, se cair qualquer coisa, eu chamo você de novo, tá? Porque eu tô fazendo de Tá, casa, né? E super aí, tranquilo, tá? tá. Sem problema. Pois é, então, e o assunto dessa semana da nossa live? Hum, Olha, a gente tem tanta coisa para falar que eu acho legal as pessoas elas vão mandando, né? Eu peço desculpas, mas eu ainda não estou conseguindo gerenciar tudo, sabe? De olhar tudo, responder tudo, puxar. E aí a Loirine deu essa ajustada, né, nessa questão do tema, da gente trazer o tema, né, para hoje. Olha, eu acho que é melhor a gente começar por aqui, não que vai ser só isso, né? Mas a gente começar falando dos processos, né, que a gente está passando, não só a gente, eu, Loirine, mas nós, no sentido geral, e um pouquinho mais até, a gente continua, talvez, aquela ideia da cura, que a gente está falando dos processos, das etapas do processo de cura, mas talvez puxando um pouquinho mais para nós que trabalhamos com isso, né, de trazer um pouco mais um olhar para nós, né. E vou até deixar aqui já, né, Loirine, uma coisa muito interessante para a gente questionar mesmo, né. Poxa vida, se a gente trabalha ajudando tanta gente,
e ajuda tanta gente, por que é que às vezes nós caímos também na cilada, Isso é interessante porque alguns não clientes é? nos questionam, né? O que que a gente faz se com a gente não existe esse processo, né? Porque quem pensa que do lado de cá a gente está assim imune, né? Não acontece, né, bolhufa nenhuma, mas não é bem assim, né? Exatamente, exatamente. E aí vamos navegar por esse mar aí hoje, né? Eu não sei se a gente já começa a falar, se a gente espera mais um pouquinho aqui, o Não, pessoal ir chegando mais. Vamos a gente falando já? pode, né, pode começar, Sérgio. Vai ficar Pode? gravada, depois quem quiser entrar também olhar de novo, vai ser Show. bacana, né? Só Aham. queria já dar boa noite para todo mundo que está entrando, agradecer a todos, tem uma galera legal, né? Keuli, Dona Hermínia, Marlene, enfim, tá todo mundo já aqui com a gente. Legal. Boa noite, né, para todos. Né? Conheço alguns, outros ainda não. Vamos nos conhecer, com certeza. E desejo de verdade mesmo que esse bate-papo nosso ele sirva assim tanto para vocês quanto serve para a gente, né? Porque esse momento aqui é um momento que nós também temos para nós. É o momento que a gente fala, olha, a gente vai parar um pouquinho para trazer um debate, mas ele é para nós também, porque às vezes a nossa vida é tão agitada, a gente tem tantos afazeres, né, que a gente também não consegue reservar um tempo para fazer isso aqui. Então, assim como é para nós, que seja para vocês também, né, um momento de parar um pouquinho para olhar, falar, poxa vida, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve, deleta, arquiva, registra, vou experimentar, né? A nossa intenção aqui é não sei por que me veio isso, mas não é dar lição de moral para ninguém. Ninguém aqui tem moral para dar lição de moral em ninguém, muito pelo contrário, né? Tanto eu quanto a Loirine, a gente está participando de um momento muito legal e vocês que estão aqui, vocês que estão chegando, estão participando também desse momento onde nós estamos construindo algo e reconstruindo outras coisas, né? Então isso passa por nós e aí de repente aqueles que estão chegando também isso pode passar por vocês, né? Com muito cuidado, com muito amor e às vezes se alguma palavra fica atravessada, porque eu vou explicar uma coisa já aqui, né? Porque as pessoas outro dia me perguntaram, cara, mas por que você fica com tanto sono quando está fazendo meditação? Eu falei, então, calma, não é sono, deixa eu te explicar. E já vai começar isso, por isso que eu vou falar aqui. Porque nas outras lives não estava tão forte como está hoje. Muitas das informações que a gente está falando aqui, elas são canalizadas. Depois a pessoa fala, você falou tal coisa, eu fico assim, olha, deixa eu dar uma escutada lá para ver qual era o sentido, para não dar uma resposta atravessada. Então, muitas das informações são canalizadas e às vezes as pessoas acham que a gente está direcionando, que a gente está mandando recado para alguma coisa. Não é, tá, gente? A gente está aqui trazendo um assunto que é para edificar mesmo a nossa jornada, né? Por assim dizer. Eu acho que consegui, né, Loura, deixar claro, né? Sim, E, sim. é, e essa ideia de canalizar, gente, quando a gente fica bocejando, lacrimejando, como eu fico o tempo todo assim aqui, talvez hoje vocês percebam mais porque está muito forte a energia aqui, é exatamente esse momento, desse processo de limpeza, né? Tanto do Sérgio aqui, quanto da forma com que essas informações precisam chegar, né? Onde for para chegar, a gente faz uma limpeza, né? Se você for para a linha por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, eles vão falar que é um descarrego. Tá? Se a gente for pela linha mais da kardecista, eles vão falar simplesmente que você está passando por um processo de limpeza, né? Com um pouco mais de cuidado na linguagem, mas é um descarrego mesmo. Não deixa de ser. Pronto. Mas vamos lá, vamos entrar nesse processo aí, né? Eu deixei até os Merkabas aqui, porque eu gosto muito, né? Deixa eu achar ele aqui, que eu estava com ele na mão, mas eu embaralhei tudo de novo. Esse Merkaba aqui, ó. Para quem já fez o curso com a gente, sabe dos Merkabas que a gente fala. Quem não fez, faça. Eu acho que vale super a pena, não vou falar disso hoje. Esse Merkaba aqui, ó, vou botar ele bem pertinho aqui. Ele chama-se Adorishi Hamadashi. Tá? E ele tem 3 nomes aqui embaixo, Yaster Luctus Borealis. Tá? Não sei se dá para ler aí. Quero começar falando disso, por quê? Primeiro, né, gente, nós estamos vivendo um momento tão interessante na história e a gente acaba sendo servindo, melhor dizendo, de bode expiatório às vezes, principalmente para quem atende, para quem, né, tem já uma vida como terapeuta, seja em qual área for, tá? De A a Z, todos passamos pelo processo quando a gente se prontifica a ajudar alguém a trazer solução, algum benefício, alguma cura até mesmo, né? Curiosamente, hoje um colega ele mandou uma mensagem para mim perguntando se eu estava antenado com a frequência Schumann, o que tem acontecido nos últimos dias com a Terra. Eu falei, não tive tempo de ver,
mas já digo que tá bagunçado pra caramba. Nós estamos aqui na superfície em guerra, né? Eu vi uma notícia da Índia, então aí já entra a China, entra a Rússia, entra os Estados Unidos, enfim, vira aquela bagunça e acaba afetando também a nossa energia aqui. Isso é um aspecto que aconteceu agora à tarde. E aí, quando nós estamos, né, no campo, como a gente fala, vamos trazer sempre essa palavra, que a gente vai atender uma pessoa, a gente se prepara, a gente se coloca em posição de combate ali, que a gente entra nesse campo, começam a acontecer algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, tá? E aí, muitas vezes, eu acho que está dando tudo certo e, na verdade, não está dando tudo certo. Muitas vezes, o nosso cliente ele está tendo um benefício tão legal, só que nós estamos sofrendo ali, nós estamos drenando a nossa energia, nós estamos passando tudo aquilo que nós temos de bom, que nós conquistamos, e isso vai para o nosso cliente e a gente não tem tempo de repor essa energia. Eu falei desse Merkaba porque as pessoas que me ouvem falando, eu falo muito de equipe. Eu falo muito das equipes. Eu falo, olha, gente, nós temos equipes. E a pergunta que eu mais tenho escutado nesses dias, eu quero saber o nome do meu mentor. Eu quero saber o nome do meu mentor para falar direto com ele. Gente, relaxa, você não tem um mentor, você tem uma equipe de mentores. É uma equipe. E aí vai com a crença de cada um para trabalhar com essa equipe. Então, o que acontece? Quando eu não tomo os devidos cuidados, quando eu não faço os ajustes, os alinhamentos, a proteção necessária, esse filtro que a gente coloca como anteparo, aquilo que vem do cliente e aquilo que vai para o cliente, de repente passa direto. E naquele dia eu posso sim sofrer um prejuízo muito grande e aí depende de cada um, vai para a parte física mesmo, estoura alguma coisa, vai para a parte física, não tem jeito, não dá para suportar, porque a pessoa às vezes tem outros problemas que ela não curou em si. Ela não mexeu, não resolveu aquilo fisicamente falando, tá? É tanta coisa que quando você abre um processo, né, de que entra no campo, seja para fazer qual trabalho for, os quadros obsessores estão aí, o pessoal tá aí. A marmita, eles querem comer a marmita. E você pega o cliente, por exemplo, e tira a marmita deles, se eles vão comer em algum lugar. E a gente não tem os devidos cuidados para, né, com o nosso corpo físico e dirá então com o corpo astral. E depois a gente vai para o mental inferior e vai pegando todos esses desdobramentos até cada um ter uma forma de desembolar isso tudo aí. Onde eu quero chegar com isso? Que nós precisamos entender um pouco mais o nosso processo, a nossa estrutura, né? Eu falo muito que a gente ninguém dá o que não tem, né? E aí, olha só que responsabilidade essa fala aqui. Ninguém dá o que não tem. E aí você fala assim, esse cara tá ficando louco, ele tá surtando, porque eu tô fazendo um trabalho supimpa, tá sendo super legal, e de repente eu me sinto bem, tá tudo bem pra mim, então ok, então essa conversa não serve pra você. Tá? Mas se daqui 2 anos, 3 anos acontecer alguma coisa, né? Fala assim, é porque eu vacilei em alguma coisa. Não é, gente. Nós temos tanta coisa para curar em nós, para curar nas outras pessoas, para curar no universo, para curar no nosso sistema, que às vezes a linha temporal ela não é essa relação que a gente tem aqui, né? E aí o que acontece? Algumas pessoas levam mais tempo e depois vão querer entender. Outras pessoas não vão passar por problema algum, eu vou explicar por que disso, e outras pessoas vão se arrebentar. Vão se arrebentar e vai achar que não, eu nunca devia ter feito isso, esse trabalho não é para mim, sendo que na verdade era sim, era um chamado, porém o que faltou? Faltou um cuidado. Faltou um cuidado no momento de fazer preparação. Então eu gosto de trazer a palavra empolgação, né? Poxa vida, não, eu vou fazer, vai dar super certo e tal. Gente, e quantas pessoas vêm para mim, né? Sérgio, mas eu queria entender o que acontece no plano astral. Fala, cuidado, cuidado, você não está preparado para isso. Não, mas eu quero saber porque eu... Calma, você está sendo protegido, é só isso. Então as pessoas acham até que às vezes é a arrogância da gente, né? Mas tem uma construção de segurança, tem um espaço de segurança que a gente precisa entender. Então, aí a pessoa fala, tá, mas comigo isso nunca vai acontecer, comigo tá tudo super certo, o meu trabalho tá ok. Beleza, de repente o trabalho que essa pessoa faz, ele traz resultado, mas numa escala mais holográfica, dentro da matriz de controle. Tudo bem? Se tá bom assim, quem somos nós para julgar ou para apontar? Mas existe isso acontecendo. E aí deixo para vocês, aqueles que quiserem ficar pilhado com isso, pesquisar o que o governo faz,
quantos são os bilhões, na última vez que eu pesquisei isso, eram 5 bilhões que eram investidos do SGS, sinistro governo secreto, para soltar, né, nas mídias sociais material para manter a rede holográfica funcionando. Tá, eram 5 bilhões. Hoje eu não sei mais quanto é. Isso faz uns 5, 6 anos, quando eu pesquisei esse assunto, porque isso me incomodou demais. Falei, poxa vida, então nem tudo que eu vejo é verdade. Eu achava tão legal aquilo que falava da fraternidade branca. Eu achava tão. Então, de repente, eu preciso rever isso. Esse é um ponto. De repente, algumas pessoas vão começar a trabalhar, e a tendência do trabalho, lá no nosso trabalho do sagrado feminino, masculino, a gente vai falar mais sobre isso ainda. De repente, o trabalho que a pessoa faz, o gradiente energético que está sendo emanado ali, ele é para alcançar mesmo uma proporção que é até aqui. Ele não vai sair daquele espaço. E, de repente, também fica batendo só aqui. E a pessoa fala assim, olha, mas para mim está tudo bem, para mim está tudo legal. Pensa positivo que vai dar certo, e a vida é isso mesmo, e está tudo bem. Para mim está bom assim. Ok, é esse espaço aqui. Porém, por que nós trouxemos esse assunto aqui? Porque talvez você que está ouvindo aqui a gente hoje, assim como nós, está sendo requisitado, está sendo convocado para fazer um trabalho além. Um trabalho que vai descer lá nas estruturas umbralinas, um trabalho que vai lá para as esferas de quinta, sexta, sétima dimensão, onde nós estamos pegando pessoas que estão tendo sonhos, que não sabem lidar com esse sonho. Às vezes seu cliente chega e fala assim, cara, eu preciso te contar uma coisa porque eu confio em você. Olha, essa noite eu sonhei com uma nave, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, eu acho que eu estou ficando louco. E de repente a gente não tem informação para dar para esse cliente que chegou para você, porque ele faz parte da tua linha de ancestralidade, ele faz parte da tua estrutura de trabalho, uma vez que foi liberado esse trabalho. Olha só a importância do que nós estamos falando aqui. Então, às vezes, o meu trabalho específico, né, que ele vem com uma linha de despertar os comandantes e trazer esse pessoal da linha de comandos mesmo, que tem já as suas equipes de trabalho, por assim dizer, que está todo mundo perdido aqui ainda, eu tenho que alertar isso, porque às vezes as pessoas se perdem e desistem. Elas desistem e falam, nossa, nunca devia ter feito isso na minha vida. Eu nunca devia ter pensado, porque esse trabalho não é para mim, acabou com a minha vida, acabou com a minha estrutura. Sendo que, na realidade, o que falta é só uma proteção. Entender um pouco mais, abrir, né, um pouco mais a visão. E aqui, gente, todas as técnicas são maravilhosas. Né? Eu nem sei quantas a Loirine trabalha. Fala aí, Loirine, quantas técnicas você Quase aborda 20. aí? Quase 20. Todas funcionam. De repente, aquela técnica é para o fulano, a outra para o beltrano, a outra para o ciclano, enfim. Em cada momento a gente vai fazer uma adaptação. Todas funcionam. Porém, esse momento de ajuste, eu preciso pegar aquilo que eu já sei fazer e colocar uma blindagem para que, se for por aquela ferramenta, se for por aquele pretexto, né? Se usar aquela técnica, aquele trabalho como pretexto, e se for por ali que eu vou resgatar uma alma, que eu vou encaminhar uma estrutura, é por ali que eu vou fazer. Só que eu tenho que garantir a minha saúde. Eu tenho que garantir o meu processo. Essa etapa de Covid, que nós passamos por ela, eu peguei Covid, Loirine pegou Covid, eu falo, gente, eu peguei, mas para mim foi uma gripe. Eu fiz todos os protocolos justamente pelo cuidado com os outros, né? Mas foi uma gripe. Tudo bem. Agora, tem pessoas que são terapeutas também, que passaram pelo processo, que quase capotaram. E qual a diferença nisso tudo? Eu sou melhor? Não, não existe isso. Existe o que? Existem ferramentas. Existem as ferramentas para a gente começar a pensar. Eu não sei se eu estou falando demais, Aline, me ajuda aí Não, se eu segue o estou sendo fluxo para claro não, para mim na. não quebrar a sua linha de raciocínio, né? Não é? Porque, Sim, igual você falou, a gente tem demanda, né? Então, as pessoas não fazem ideia da quantidade de pessoas e as demandas que a gente tem. Então, quando você fala assim, exatamente. eu tive um sonho, eu vi nave. Cara, eu pego crianças que falam desses assuntos e os pais não estão preparados para isso. E assim, Exato. isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar, gente. As pessoas estão trazendo esses assuntos, essas As situações, demandas, né? essas demandas. E aí, assim, eu falo, porque eu sempre busquei isso, e de uma forma, de outra, eu, né, já tenho um pouco de conhecimento, mas tem muitos terapeutas também por aí que nem fazem ideia do que a gente está falando, e, né, e tudo, e estão tomando na cabeça, até por questão de, como você falou, de se cuidar, de se prevenir, de se proteger, ou estão aí na Matrix, ou estão no holograma. Então aqui a gente não está julgando ninguém, não, né? A gente só está Não. falando assim, cara,
o sistema tá diferente, tá na hora da gente acordar, tá na hora da gente despertar as pessoas, e a gente precisa aprender a lidar com o que tá por vir ainda, né? É. E volto a insistir, né, nesse cuidado com a gente. Esse cuidado Sim. com a gente. Então, se a pessoa, se ela está num padrão ainda, eu falo ainda porque é um complicado isso, se ela vive uma religião dentro das propostas de religião que a gente tem aí, é um desafio muito grande, porque geralmente, vou falar do cristianismo, tá? As pessoas ainda atribuem a uma força maior, a algo externo, uma suposta responsabilidade no processo. Isso acontece de forma inconsciente, tá, gente? Aquele holograma tá tão forte ali, eu falo porque eu passei por ele, eu sei do que eu tô falando, e sei do outro lado também como é que isso funciona, como é que tem alguém lá no computador, por assim dizer, né, para trazer uma imagem, né, do que eu tô falando aqui, como é que isso roda, você fazendo o seu trabalho, o pano de fundo é alguém que vai resolver, alguém que vai fazer. Quando a gente fala dessa linha que a gente está aqui, não é alguém, é você sendo um canal da tua equipe, você sendo um canal da tua equipe, e ali a coisa acontece no tete a tete mesmo. E muitas pessoas já estão fazendo assim, só que não tem a proteção, ainda não sabe como que se faz. Eu não lembro quem que eu atendi uma vez para fazer um exemplo disso. Fazendo um atendimento, a pessoa falou: Nossa, cara, eu vi seu braço fica diferente quando você atende, né? Quando você estava limpando. Eu falei: Como que você viu? Não, era como se fosse assim, aquelas imagens todas quadriculadas. Eu falei: Hologramas, isso! Como se fosse tudo holograma, assim, ficava mudando de cor e tudo mais. Aí, né, eu esperei a pessoa passar, porque ela assustou com aquilo, né? Não tinha linguagem ainda sobre isso. Eu disse assim: Olha, porque na verdade não sou eu. E esse é um combinado que eu tenho com as minhas equipes, porque eu não tenho tempo de botar a mão no negócio, puxar para mim, aí eu paro, vou limpar tudo isso para depois voltar. Não dá tempo de fazer isso, eu preciso dessa proteção. Então nós temos todas as estruturas tecnológicas, não tem nada de espiritualidade nisso, tá? É tecnologia que faz essa limpeza, que faz esse ajuste. Tá, mas como que a gente conquista isso? Ah, eu preciso quebrar os meus paradigmas, eu preciso quebrar aquilo que eu tenho de ilusão. E aí, Lorena, é importante trazer também o que é muito legal para a gente periodicamente fazer, né? Nesse sentido de não só da proteção, né? O banho de mar ajuda pra caramba, o banho de cachoeira ajuda pra caramba, tomar sol ajuda pra caramba, ajuda pra caramba. Eu não tô conseguindo ler, tá, Lorena? Eu tirei o óculos aqui Ah, eu e vou você vê ler. se o pessoal tá escrevendo. Vê aí o que tá acontecendo aí. Ah, Então, o que banho, acontece? incenso, o que mais? Cada um, de repente, dentro do seu processo. Sim, sim, eu vou falar aqui. Eu achei que você ia ler o que tá escrito Vou aí. ler, tá. Então, Loirine, minha neta de 3 anos vê um homem parecido pela descrição dela como se fosse Jesus Cristo. Ela vê no teto da cozinha e no banheiro da casa e da outra avó também. O que você me fala sobre isso? uau, 3 anos. uau. Você vai ou sou eu que vou? Tu pode ir. Tá. Então guarda a pergunta e eu vou terminar os exemplos aqui. De repente, na minha casa, eu tenho um incenso, eu preciso trocar, gente, o mesmo incenso, esquece. Bota um cheiro, troca, bota outro, troca, bota outro, troca. As essências têm um sentido, né? De repente, eu não sei. Troca. Eu não sei para que serve. Troca. Eu também não sei. Eu tenho um ou outro que eu gosto mais, que eu já sei para onde vai, e quando eu já sei que eu já tenho daquilo decor, que eu vou acender, eu já sinto o cheiro antes de acender, então eu já troca, porque já deu também. Tem os sprays, né, que você bota para trocar a energia do ambiente, isso ajuda muito na nossa proteção e na limpeza do ambiente e na nossa. Uma outra coisa legal, para aqueles que já estão mais avançados, para quem vai no Kardecismo, por exemplo, eles têm o passe, né? Que o passe é um passe eletromagnético. A pessoa bota a mão ali e troca energia. Isso ajuda também. Para quem já é da Umbanda, a Umbanda tem um trabalho muito legal que é o Amaci, né? Que de tempos em tempos eles vão para uma cachoeira e faz um trabalho muito legal para dar essa limpada e ajuste também já com a linha de orixás e caboclos e tudo mais. Quando a gente vai para a linha do candomblé, a gente tem o ebó, né, que o ebó é também esse processo de limpeza. E aí tem vários tipos de ebós. Para quem atende, para quem trabalha, gente, tem que fazer isso aí. Tem que fazer. Porque depois, quando você vai passando o tempo, você não fez isso, aí você começa a ficar doente e não sabe por quê. Poxa vida, mas eu ajudei tanta gente e agora estão me ferrando assim?
E ainda E as, corre o risco de, no futuro, de botar a culpa na equipe. Vocês não isso. cuidaram de mim? Eu não estava trabalhando com vocês? É, só fechar, Lore. Ian Corranin, né, um dos mentores que eu tenho no meu trabalho, diz assim, olha, vocês precisam fazer a parte cognitiva de vocês. Vocês estão aí na fisicalidade, vocês têm as ferramentas. Não pode pedir para a gente fazer tudo, porque energeticamente a gente não tem acesso a tudo. Tem uma parte que é de vocês, que é a contrapartida aí, tá? Só dei alguns exemplos de limpeza e proteção aí, tá, gente? Pode falar, Lore, Esses completa aí. ataques, antes de você responder a pergunta, esses ataques eles podem ser, por exemplo, também na questão financeira, na questão de relacionamento, na questão Sim, de, sei lá, acidente, coisas assim, não sei, tudo, tudo, né? tudo, tudo. Tudo. Ele pode ser na sexualidade, pode ser na afetividade, pode ser na questão emocional, pode ser, de repente a pessoa começa do nada, ela começa a se sentir depressiva, e fala, poxa, a vida estava tão bem, mas aí agora aconteceu alguma coisa, e aí, do nada surgiu isso, eu nunca fui assim, pode ser o ataque assim. O ataque no financeiro é o mais comum. O ataque no financeiro é o mais comum. A pessoa começa, ela começa, vamos falar de atender, que eu passei por esse processo e conheço vários casos assim. A pessoa começa a atender, ela fala, nossa, que massa, vou largar minha vida, a outra vida e vou fazer isso. Aí ela começa a fazer. Eu lembro quando eu fiz isso, que porrada que eu tomei. Mas foi a primeira lambada e você vai perdendo tudo. Tudo. Ninguém falou pra mim que tinha que proteger. Ninguém avisou que você tinha, olha, você vai lá fazer. Nessa época que eu comecei a atender, eu era de uma religião, aí eu já quase falo. Eu era de uma religião que eu acreditava em algumas coisas, né? Achava que estava tudo certo lá o que eu fazia. Eu sei depois o tanto que eu ralei para limpar aquilo. O tanto que ainda tem umas marquinhas lá que ainda não consegui limpar, né? Então os ataques vêm. Os ataques vêm. E até eu quero aproveitar essa fala, que depois a gente vai na pergunta, que ali a gente vai mudar um pouco a direção do assunto, Sim. tá? Mas a gente tem resposta para aquilo lá. Quando a gente fala dos ataques, gente, acontece assim. Eu tenho uma preocupação comigo, que eu não sei quem foi que disse, por exemplo, que a sua casa é o lugar onde você pode ser você mesmo. Vou falar de novo. Uhum. A sua casa é o lugar onde você pode ser você mesmo. A gente vai pro trabalho, bota um sorrisão no rosto, faz maquiagem, né? As mulheres, aquela coisa linda, passa perfume. É uma lady. Um exemplo. O cara é um cavalheiro. E quando chega em casa, todo aquele estresse, tudo aquilo que aquela pessoa suportou durante o dia, chega em casa, ele já chega chutando o gato, já chega chutando a porta, e ali começa a perder o controle. Pô, mas espera lá. Eu não estou fazendo tudo direitinho? Lá fora eu tenho um personagem, dentro da minha casa eu posso ser eu mesmo, então calma. Quem é você de fato? Quem é você de fato? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vem para esse trabalho aqui, é a mesma coisa. É tão lindo, né? Você vai lá, por exemplo, consultar com a Loirine, tá lá na clínica, chega lá, vamos tomar um chá, um café, vem pra sala e tudo bem. Aí a hora que você desce com ela no elevador, por exemplo, ela tá gritando, esgoelando, é só exemplo, tá, gente? Ela tá esgoelando no telefone, ela pega, já entra no carro brigando. Pera lá. E aí a gente conversa muito sobre isso aqui. O que é que eu estou dando para o meu cliente? Será que naquele momento ali, que eu estou fazendo aquele perfil, vocês. Era até uma pergunta, eu vou botar aqui, Lorena, acompanha aí, se alguém vai responder. Você acha mesmo que o personagem ele passa alguma coisa para o cliente? Ou será que naquela hora ali o cliente recebe exatamente o que a gente tem para dar? O que vocês acham? Que o cliente recebe a nossa imagem momentânea ou a nossa essência ali? O que vocês acham? Eu vou até botar óculos, ver se eu consigo ler aqui. O que vocês acham? Se alguém vai ter coragem de responder. Vocês acham que os que nós temos aí, a gente passa a nossa essência ou aquele personagem que a gente está representando ali? Vamos ver se alguém tem coragem de responder aqui, tá? Pergunta feita. Bota aí, ninguém se habilita? Isso Então o vai que render, acontece? né? Isso vai render. Porque o Porque que acontece? Pode falar, Lore. o que acontece é que às vezes eu falo assim, né? De novo aquela questão, se você não tem nada para oferecer, como é que você vai trabalhar? Se você não se trabalhou, se você não se curou, se você não se protegeu, né? Então, às vezes, o cliente vem para terapia, além do nosso ficar ruim, o cliente também não fica bem. Então, essa matemática também não fecha, né? E aí a questão Exatamente. é tipo assim, peraí, então qual é o terapeuta que eu estou escolhendo?
né? Como que é meu comportamento daqui fora, como você falou, porque não é só questão de casa, né? A gente vê muita coisa aí, de repente, agora eu quero ser terapeuta. Tem 10 anos que nós estamos nessa luta e a gente sabe que é penoso, né? Viver aquilo que a gente prega, acredita, enfim. Estou aqui Nossa, revirando as mas respostas. é, é, eu não Essência, sei se alguém respondeu, para mim não apareceu a ninguém Georgia aqui. respondeu essência, a Maria, Eu não, é que não rodou para mim Márcia, aqui, ó. Márcia Rui, essência, sempre na maioria das vezes o personagem, a Tati respondeu, o Galileu essência, a Dona Hermínia essência, e aí? Manda Olha ver. só, olha que massa. Então, o que acontece? Eu acho engraçado quando a pessoa chama no zap ali, aquela loucura, né? Depois, quando eu tenho tempo, eu sempre respondo tudo, sempre. Demora um pouco, mas eu respondo. E ali a pessoa, nossa, mas quanto custa a sua sessão? Custa tanto. Nossa, vou pensar depois te retorno. Nunca mais retorno. As pessoas não fazem ideia dos 20 anos, no meu caso, é quase, de estudo, tanto que a gente gastou para estudar, para aprender. E hoje eu tenho colegas que falam assim, meu, você não pode abordar esses assuntos em live, porque você lembra quanto nós pagamos para ter essa informação? Eu falei, eu lembro, mas a gente não tem tempo mais. Se rachar uma placa tectônica hoje, talvez 1 milhão de pessoas ou 1 bilhão de pessoas, ela some e depois a gente fica que nem besta lá no plano astral trabalhando para resgatar esse povo. Aí a gente tem que falar assim, para procurar mais pessoas aqui despertando. E aí quando a gente fala então que a gente tem um trabalho desse que tem um valor e que precisa ser cobrado para ter uma moeda de troca, essa energia é muito, muito séria, né? As pessoas acham que não precisa, que ô louco, onde já se viu, é abusivo um trabalho desse. É abusivo. Gente, faz o caminho. Conhecer o caminho é uma coisa, percorrer o caminho é outra. Então, quando você vai trabalhar, quando você vem para a pegada, é a tua essência que vai. Pode fazer um personagem, pode fazer o que quiser, é a tua essência que vai. E se você ainda não sabe fazer o ancoramento, se você não tem a conexão com as tuas equipes para que lá na apometria a gente vai falar disso, vai ter o atendimento do jeito que eu faço, passo a passo, que a gente já vem trabalhando. Olha, eu não faço nada, as equipes da harmonização quântica aqui no pano de fundo, elas vão alinhar com a equipe do cliente, ver o que é possível ser trabalhado, a gente precisa trabalhar a ancestralidade, trabalhar tudo que está acontecendo ali, para que a pessoa tenha os resultados dela, não o resultado que eu quero. Né, eu sempre, quando, né, a Loirine sabe disso, ela conhece bem o meu jeito de trabalhar, sempre quando vê alguma coisa, até a Marineuza, não sei se ela entrou aqui, a gente fala muito disso também lá, quem vai assinar? Ó, a gente precisa fazer isso, um trabalho de apometria, a gente precisa fazer um atendimento, tá? Quem vai assinar? Quem é o responsável? Porque as equipes vão procurar esse responsável, então não vem pra gente, não vem pra gente, por quê? Pode ser que naquele dia você precisa trabalhar, você precisa atender e de repente você não está 100% ainda na hora, naquele momento com o cliente. Você não está 100%. E esse personagem seu, ele fica até visível, fala, pô, parece que você não está bem. Então o que acontece? Você tem a tua equipe, você tem um amparo que vem e faz esse ajuste. Por isso é a parte cognitiva. Olha, eu sei que agora é o fulano Beltrano. E quantas vezes, a Loirine sabe disso, quantas vezes a Loirine liga para mim e fala assim, ei Chuchu, é assim, tá? Ei Chuchu, você vem para cá hoje? Você falou que vinha, não veio? Outro dia até a Dani, peço desculpas, ela ligou o ar, olha, a Loirine falou que você vinha, deixei tua sala pronta. Eu não fui. Por que eu não fui? Gente, porque eu não estava bem. As minhas equipes falaram, cara, ó, hoje não vai dar para fazer a ponte aí. Desmarca, cancela, não dá para fazer. Eu não posso brincar com quem vai lá para a sala. Eu não posso fazer isso. Às vezes a apometria, gente, é aquele dia que eu falo, nossa, eu preciso fazer um trabalho online, apométrico ali e tal. A pessoa fala, dá para fazer hoje? Fala, você me perdoa, mas hoje eu não tenho agenda. Às vezes até um jeito delicado, um jeito elegante de falar, mas é por quê? Porque naquele dia eu já estou fazendo um trabalho com uma outra pessoa que já está me comprometendo, eu falo, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer tal dia, e agendo aquilo para depois. Por quê? Porque é a minha essência que vai no trabalho. É a minha essência. E aí eu pego essa questão, eu quero resgatar ali. Então, às vezes, eu faço um personagem fora, e quando eu venho para a parte que precisa ser eu mesmo, eu revelo aquilo que eu tenho aqui dentro. Né? Por isso que eu brinco. Por quem falou que em casa eu posso ser eu mesmo? Pô, geralmente em casa eu regaço as pessoas que eu mais amo. As pessoas que estão do meu lado são meus parceiros. Então isso é muito sério. Até eu brinco, né? Aquela frase que a gente comentou outro dia, né, Lore? A gente tem o direito de pensar o que a gente quiser sobre qualquer pessoa, mas eu tenho a obrigação de cuidar das minhas relações.
Eu posso pensar o que eu quiser, mas falar o que eu penso, jogar, vomitar isso nas pessoas, eu não posso fazer isso. Porque ali tem uma pessoa fragilizada, ali tem uma pessoa, às vezes, que está esperando de mim uma coisa que eu vou acabar, talvez, com a jornada da pessoa. Então, isso é um cuidado muito sério. E sei também que, às vezes, alguns terapeutas, eles recomendam isso. Olha, você tem que falar tudo o que você está sentindo. Porque senão, se você ficar engolindo isso, vai fazer mal para você. Gente, por favor, se tem algum terapeuta que fala isso, por favor, faz um exame de consciência, vê se cabe trocar, falar tudo que você pensa para administrar os seus pensamentos, administrar as suas emoções, gerenciar os teus processos, ajudar esse cliente a entender isso, porque às vezes é exatamente aí que entra o ataque. É exatamente aí. A pessoa está no processo legal, mas ela destrói tanta coisa e achando que ela está bem. Que, olha, eu estou bem porque eu falei tudo que eu tinha que falar, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Então, isso acontece também na questão das terapias, acontece nos trabalhos também. E isso, quando nós perdemos esse controle, é porque nós estamos sendo também passando por um processo de holograma e a gente acha que está tudo certo. Não sei se eu estou conseguindo Sim. desenhar essa questão dos desdobramentos do não cuidado, né, que a gente está falando aqui, né? E às vezes não é nem só questão de falar, é de repente repetir aqueles velhos padrões, né, de joguinhos inconscientes, de coisas assim com a família, essas Nossa. punições e coisas que acontecem muito, né, nas relações, seja casal, seja amizade, seja isso, gente, eu Seja o que falo assim, dá for. até preguiça às vezes, mas às vezes acontece, né? Pegando pelo lance da constelação, que a gente fala bastante aqui também, a gente sai do equilíbrio. Uhum, A gente quebra o campo. A gente sim. quebra o campo. E vou falar uma coisa: às vezes, depois que quebra, gente, consertar é complicado. Dependendo da frequência que entrou, dá um trabalho danado para a gente consertar. Então, essa era uma das coisas que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, que a gente começou a falar isso semana passada Uhum, e tiveram perguntas sobre isso, né? uhum. Tá, mas e aí, o que a gente faz? Como é que a gente se protege? Como é que a gente resolve isso? Como é que eu fico mais pleno, né, no meu processo? Como é que eu fico mais inteiro ali, dando mais resultados para as pessoas que a gente atende, eu chamo de clientes, né? E também ao mesmo tempo para a gente. Então fica aí a sugestão que eu dei dos banhos, dos trabalhos que tem aí de acordo com cada, com cada linha de pensamento, cada filosofia que a pessoa quer. Eu gosto de defender o meu trabalho de harmonização quântica. A gente tem, né, para quem acompanha as meditações, cada semana, as últimas semanas, e pelo menos as 5 últimas semanas, se não me falha a memória, cada semana uma notícia nova, né, chegando para a gente, de uma hierarquia nova se apresentando, de uma estrutura nova que chegou, que vem fortalecendo o trabalho aí, justamente por quê? Porque, pessoal, eu trouxe esse assunto junto com a Loirine de comum acordo, porque os tempos estão ficando cada vez mais desafiantes. Os tempos estão ficando mais desafiantes. E à medida que a gente vai caminhando, até nós comentamos isso, acho que ontem, antes de ontem, não lembro aqui, eu e a Loirine, olha aí como é que tá. Eu falei, olha, diminuiu um pouquinho a tensão do outro lado, mas o trabalho aumentou muito, que a gente nem percebe que a nossa tensão diminuiu. Porque nós estamos um pouco mais fortalecidos, a coisa está caminhando. Só que o trabalho aumentou muito. A gente volta para a fisicalidade e a gente fala, meu, tá tudo bagunçado, tá tudo arrebentado, porque às vezes a gente nem consegue sentir que nós avançamos no processo de tanto trabalho que a gente tem. E de repente você que está aqui ouvindo a gente hoje, que já trabalha também, ou então simplesmente que está fazendo o seu autotrabalho, e de repente falou, cara, eu tô tendo experiência, eu tô conseguindo avançar, de repente eu preciso começar já a alinhar essas questões da segurança também. Né? Eu fico encantado quando as hierarquias pegam algum cliente, né? Ó, fala para aquela pessoa acender uma vela de 7 dias branca lá, para não assustar muito no começo, né? Uhum. Porque a gente precisa daquele foco de luz, né? Da energia e tudo mais ali. Eu falo, caramba, como é que eu vou falar isso para a pessoa? Cara, que eu vou falar para a pessoa acender uma vela lá. Vou falar para ela acender uma vela para São Miguel Arcanjo. O que eu vou falar? Aí de repente você fala assim, com todo cuidado: olha, você tem condições de acender uma vela? Pode ser de 7 dias? A pessoa já está esperando aquilo, porque de alguma forma a informação já chegou também. Só Uhum. tem alguém, a pessoa já tem na intuição também, precisa de que alguém
faça essa conexão aí com a pessoa, essa ligação na ponte, né? Então, se é terapeuta, então fica essa dica. Se é trabalho que você faz com você mesmo, que você está no seu processo, então fiquem as sugestões também. E, gente, se não servir também, tá tudo certo, tá? A gente está aqui só trocando uma ideia, E entender né? essa parte aí também de proteção, isso serve para todo lugar. De repente a pessoa tem sei lá, um estabelecimento, tem uma coisa, mexe com pessoas, né? Eu acredito que Sim, isso vale para tudo, né? Então, você cuidar da sua energia, porque querendo ou não, a gente ainda vive nesse sistema de 3D e tomando porrada, né? E é só fazer um exatamente. pouquinho de exame de consciência e avaliar o que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos. Não tem como não acreditar que algo maior está acontecendo e como, né, a gente já falou disso em outras lives também, e que, peraí, vamos dar um jeito, vamos ver o que a gente pode fazer pela gente, porque a gente pode ajudar a despertar. E quem vem, vem. Quem não vem, sinto muito e tá tudo bem também, né? A gente segue. A gente tem a ideia falando aqui, né, de como que a gente prepara melhor. Eu sempre tenho cuidado para falar, para não ficar só o merchandising, mas acaba sendo, não tem como. As ideias que a gente tem, né, Lorena, dos trabalhos, a Uhum, constelação está tomando um outro rumo, nos nossos atendimentos nem se fala. uhum. Eu tenho acompanhado a Flaviana, né, minha companheira. Eu não sei se ela conseguiu entrar, porque ela estava lá na clínica atendendo hoje. Os desdobramentos que isso estão tendo, né, nos atendimentos, como que isso está mudando, como está evoluindo de uma forma rápida. Nós temos isso para ajudar as pessoas que querem entrar nessa onda com a gente, que têm que sentir a ressonância. A constelação em si, vai lá, quem se sente conectado com a constelação procura, porque você vai ter um benefício ali. E agora nós estamos estruturando exatamente essa segurança para que a pessoa quebre aquele contrato, quebre aquele holograma, aquilo que acontece com mais facilidade, com menos dor, e ela vai sustentar aquele resultado por mais tempo, tá? Isso vai ser bem legal, já está acontecendo. A gente tem os cursos, eu quero falar disso porque eu não queria fazer isso, né? A Loirine sabe disso. Eu relutei um pouco e acabou que a gente começou e já tem o módulo 1, já tem o módulo 2, já tem a apometria e agora veio para a gente desenhar a estrutura do trabalho de... Oh, cara, fugiu o nome. Sagrado. Do sagrado. Vamos chamar assim. Gente, o que, que vai acontecer ali? Para quem tem intenção de conhecer um pouco mais a estrutura de orixá, de caboclo, de pombagira, de exu, vai ser lá que a gente vai fazer, porque nós vamos quebrar os contratos ali e ancorar uma nova hierarquia com as pessoas que quiserem, que sentirem ressonância para fazer as quebras de contrato, porque a maioria das pessoas tem ressonância com a estrutura, por exemplo, das sacerdotisas até hoje, inclusive homens, né? Que são escravos de algumas situações que acabam sendo atacados, seja lá no que for fazer. Então a gente tem essas ferramentas hoje, né? Há um custo, na minha opinião, justo. Eu penso que é justo, que eu escuto isso das pessoas, né? Pela forma que é e a potência que isso tem, os desdobramentos que vem depois, para auxiliar nas etapas para aqueles que quiserem, tá? Eu falo que ninguém é obrigado a participar da live, ninguém é obrigado a participar da meditação com a gente, ninguém vem pelo cabresto. Mas se sentir ressonância, a gente tem essas informações para vocês, para auxiliar, tá? Vamos para a pergunta? Vamos responder aquela Tá, pergunta ou peraí, tem mais já um assunto? pegando o gancho disso que você falou, tem as perguntas que fizeram na caixinha, né? E uma foi: se eu não sou terapeuta e fizer o curso do Sérgio, posso me autoajudar? Então, essa é uma, né, que é Já está isso, já respondido. está respondida, e a outra, Já está tive uma respondido. base familiar desestruturada, Ó, deixa eu preciso falar do constelar. curso. Calma, a questão do curso, ele, para quem já é terapeuta, gente, sintoniza os Merkabas, começa a desdobrar multidimensionalmente. Ah, eu não sei nada disso. Eu posso fazer o curso para que eu possa ter um autoconhecimento? Pode. Quer melhorar isso? Entra lá na apometria. Entra na apometria. Se achar que eu acho que o módulo 1, módulo 2, entra no site, tem lá os conteúdos que são abordados lá no site. Se achar que é pesado, entra na apometria, você vai aprender muita coisa que já vai dar um salto aí também. Talvez a apometria ela ajuda você a ir para o módulo 1 para fazer a sintonização. Se a pessoa faz a iniciação no módulo 1, faz o módulo 2 e vai para a apometria, ela vira um foguete. Ela vai virar um foguete, tá? É isso que vai acontecer aí, para quem está Uhum. fazendo, tá bom? Mas é para, primeiro, gente, sempre partindo da gente, mesmo que é terapeuta. Se a pessoa faz o curso e não passa pelo processo, não acontece nada. Não adianta nada. Eu vou até fechar aqui já tanta coisa. Meu filho está aqui comigo, ele falou assim para mim hoje, pai, perguntou desse jeito. Pai, a pessoa fez o curso. Ela é iniciada nas escolas, como você fala. Ela é matriculada lá para começar a estudar. Isso. Tá, mas e se ela não tiver uma vida legal que ela pode ser excluída? Eu falei, claro. Qual é o aluno que entra na escola, faz bagunça e não é expulso? É a escola da mãe Joana? Não.
tá? Só para deixar isso registrado que eu lembrei disso que é importante, né? Sim. Fazer o curso não vai te dar garantia de nada. Então, A de novo, única a gente garantia é volta o quê? naquela questão, reto pensar, reto agir, reto, né, a nossa Exato. conduta, a nossa, Cara, a é a nossa essência. ressonância. É a ressonância. Fez o curso, tá matriculado, tá começando a interar com uma galera muito disciplinada, muito do bem. Só que a tua vida que tá um inferno, eles te expulsam. São eles, não é você que abandona, são eles. É muito seletivo isso, né? Importante falar. É, Segunda pergunta. a segunda era, né, se eu tive uma base familiar desestruturada, preciso constelar para não repetir? Constelar, fazer Uau! apometria, fazer tudo, né? O que você puder, porque a questão da base, né, familiar e todos os hologramas, todos, enfim, explica melhor isso É, você. eu acho legal a gente pensar, né? Essa é a deixa da constelação, que eu acho muito legal pensar exatamente assim. A tua família, seja ela o que for, seja ela a estrutura que ela for, que você tenha recebido da sua família o que for, foi ali que você chegou. É ali o teu ponto de partida. Se você não conseguir neutralizar, mas a minha família é bagunçada, é tudo desorganizado. Se você não conseguir criar uma estrutura de neutralização, você vai ter dificuldade para avançar nos processos. Então, geralmente as pessoas chegam na Loirine com rebeldia, com agressividade. Ai, porque meu pai? Ah, porque minha mãe? Porque meu tio? Porque esquece. A primeira etapa é limpar isso. A tua família fez o que fez e acabou. O que nós vamos fazer daqui para frente é o que? Neutralizar isso, alinhar esse campo que a gente consegue, mas se você ficar toda vez, ai, porque isso, ai, porque aquilo, eu vou falar assim, não gasta o teu tempo nem teu dinheiro, tá? Agora, se a gente vem para a constelação com a mente legal, alinha, aí abre automaticamente, né? Você faz um processo, você faz uma sessão, por exemplo, se você faz de verdade aquilo, você vem eu quero realmente eu quero realmente passar pelo processo e resolver, né? Se a pessoa vem por inteiro, o desdobramento é natural, é consequência, né? A pessoa fala, cara, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo, por quê? Porque eu entendi que o resultado está chegando. Mas não é o trabalho em si que está gerando o resultado, é a tua postura diante do trabalho em si, tá? Então, eu acho que, penso eu assim, os Agora, trabalhos que eu tenho feito têm seguido nessa linha e têm dado resultado. sim. Agora eu, Lori, fazendo uma pergunta, aproveitando o gancho disso, antes da gente responder a da outra lá. É, Você lembra o nome da pessoa que fez a pergunta lá? eu não vou procurar aqui de novo, porque eu já esqueci. É, Enfim, é, é, por exemplo, a gente faz a sintonização ou a gente passa por um processo de constelação, mexe com muita coisa e tudo mais. Muitas pessoas, quando saem desse processo, né, ela tem as catarses, as crises de cura, ou se torna às vezes mais agressiva, ou de repente mais reclusa, ou entra, como você falou ali, no processo de depressão, ou várias coisas que acontecem, ou fica mais exacerbado aquele comportamento que ela já tem, que já traz, né? Como é que é isso, Sérgio? Para a gente entender um pouquinho mais o que está mexendo e também como que a gente pode se ajustar em relação a isso, se sim, perceber nesse lugar. sim. É, empatia total aí, né? Olha só, eu falo que esses trabalhos eles separam os homens dos meninos. Vou falar de novo, para registrar de novo. Separa os homens dos meninos, porque o menino faz manha, ele tem mimimi, ele se desequilibra por qualquer coisa, ele joga a toalha, ele briga, ele xinga, esperneia, ele quer o que quer, porque quer e acabou. O homem adulto, ele olha e fala, olha, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso encarar isso aqui de frente. E aqui são N fatores para sustentar isso, porque vamos pensar como uma caixa de Pandora, né? Sempre assim, a pessoa vem para uma sessão, quem passa lá comigo, vou falar da minha sessão, não é nem do curso, da sessão. Quando sai da marca, eu pergunto sempre assim, é um clichê. Olha, tem uma percepção que você queira comentar, alguma observação que você, né, um sentimento, uma imagem. Se a pessoa não fala nada, e acontece pra caramba isso, eu falo assim, então tá, ok. Aí a pessoa fala, você não tem nada para falar para mim? Eu falo, olha, eu vou antecipar o teu processo, de repente eu vou complicar a tua vida aqui. Aí passa, a pessoa vai embora à noite, tem um textão assim no WhatsApp. Olha, aquela hora eu não lembrei, mas aconteceu isso. A partir dali, eu começo a fazer uma devolutiva para a pessoa. Justamente para procurar acertar esse ponto aí, onde ela vai ter menos impacto, menos confusão.
no processo dela. Porque se eu imagina, a pessoa deita lá na maca, eu falo, olha, eu vi você desdobrando, eu segurei você pela orelha, porque você não era para ter saído ainda, a tua equipe chegou aqui, tinha 40 e poucas pessoas, que eu tive que pegar 30 e pôr lá na jaula, porque era tudo bagunceiro. Quem vai acreditar numa história dessa? Entende? Então, a gente vai no termômetro da pessoa. Agora, a pessoa sai daí, vai para casa e às vezes ela começa a alucinar coisas, porque ela tinha uma expectativa, ela vai para a constelação achando que ela vai resolver 50 encarnações, 100 encarnações físicas e holográficas, não importa. Gente, não é assim, cara. Ajuda a gente, né, Lorene? Ajuda a gente. A É pessoa porque faz uma sessão, ela faz uma isso, sessão era isso e que eu ia ela falar. fala assim, cara, não aconteceu nada. Eu falei, escuta, eu não consegui tirar nem a casca da cebola. Você não deixou, você não permitiu. Entende? Então, esses desdobramentos é muito complexo falar como é que vai acontecer, porque cada um uma forma de reagir. Agora, o que acontece? A pessoa vai para o curso, faz a iniciação. Quando ela volta para casa dela, eu sempre falo, gente, eu estou aqui, mando um WhatsApp. A pessoa já sai conectada com as equipes dela. E ali vai ter, sim, com certeza, todo um desdobramento. Ou então a pessoa não tinha aparecido lá na sala. Só que aí a pessoa acha que vai ser só flores, né? Uhum. É, e aí Acha que vai ser só flores, e a não é. questão que além de ter todas essas questões aí que a gente fala de, né, dos desdobramentos e dos hologramas, tem as questões primárias dessa realidade, que ficam às vezes muito exacerbadas, tipo raiva, medo, sei lá. Esses comportamentos eu falo assim que são daqui mesmo, né? São o que a gente vive no nosso dia a dia. E às vezes isso potencializa É, muito na pessoa, e a pessoa nem se percebe naquele lugar. E aí vira uma bola de neve, porque ela continua brigando com o mundo, com todos, atacando. E às olha vezes ela não só. E aí ela fez uma constelação, ela fez uma sintonização, mas ela não deu continuidade também de entender aquele comportamento que foi o que você veio falando aí no início da nossa live, né? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha essência? O que que eu É, faço no meu dia a dia, né? Essa autoavaliação, a autorresponsabilidade. contrapartida, né? A É. contrapartida que a gente dá. Lorine, tem um outro ponto aí que eu preciso trazer, né? Fechando esse assunto. O que acontece? Nós vivemos num mundo de expiação. As pessoas ainda acham que na fisicalidade só tem o que é visível aos nossos olhos aqui, na fisicalidade. Nós temos, tá? Todas as religiões têm lá um cara que faz exorcismo, que passa um óleo, que faz um negócio, que expulsa demônio, enfim. Então, existe aqui alguma coisa acontecendo, que não ensinaram direito pra gente. Vamos chamar isso de quadro obsessor. Então, a gente faz um trabalho, a gente entra na meditação, por exemplo, lá na quinta-feira, abre um campo maravilhoso, as pessoas desdobram, têm experiências, e vem cada relato maravilhoso. A pessoa ela entra numa energia mais sutil. Aí, no outro dia, ela baixa a frequência, porque ela N motivos, ela não se cuida, ela acha que alguém lá vai fazer para ela e por ela, que aquele momento é um e aqui é o outro, ela não conseguiu nivelar as coisas ainda. Ela passou na constelação e ela acha que lá é uma coisa, aqui é outra. Ela passou pelo curso, acha que lá é uma coisa, aqui é outra. O que acontece? Ela acessa uma energia sutil e tem gente que tem muita facilidade para isso, só que do mesmo jeito que ela acessa lá, ela acessa aqui. O que acontece? Eu baixo a minha frequência, que é a mesma facilidade que eu tenho para conectar aqui, eu tenho para conectar aqui na fisicalidade. E aqui entra os quadros obsessores. Um quadro obsessor que pode vir num ataque, né? Só um soprozinho aqui falando mal de alguém, ou então simplesmente você com você mesmo, você começa a se odiar, começa a se. A gente Ou vê muito isso com relembra as uma crianças. história de repetição aí da infância, enfim, o comportamento lá, né? Perfeito. De As rejeição, crianças que se enfim. cortam, também acontece isso muito na escola. Então, nós temos que estar atentos a isso, tá? Tudo vai ser desdobramento da tua essência. Aí se você já fala assim, não, eu já entendi o processo. Olha, eu não estou bem, eu preciso voltar para a sessão, eu preciso voltar para a terapia, eu preciso continuar o processo. Gente, enquanto estivermos respirando aqui, encarnados nesse planeta, que é considerado pelos nossos amigos do outro lado como um umbral de tão denso que está, nós precisamos cuidar todos os minutos. Não é todo dia, não é todo mês, são todos os minutos. Por isso que a gente está aqui nesse empenho, né? Eu vou falar da minha parte, né? Que o pessoal ficou meio aborrecido comigo, até do outro lado, uma galera. Pô, mas você está disponibilizando os mercabas, você está dando pérola aos porcos, você está botando no Instagram aí, na rede social, qualquer um pode pegar, qualquer um pode pegar, cara, porque eu sei como está complicado aqui.
é gratuito, a gente faz a meditação gratuita, que muita gente se sustenta por ali, que eu já sei. Mas eu falo porque a gente tem lá a média de 15, 20 pessoas participando ao vivo. Aí quando eu abro lá no YouTube, tem 80 visualizações, né, de uma semana para outra, às vezes. Então, tem pessoas se sustentando ali também. É um trabalho gratuito, show de bola, para ajudar a manter essa energia. Porque quando baixa a frequência, nós temos os obsessores que aí entra e faz uma bagunça mesmo. Aí a pessoa volta lá, depois de 2 meses, 3 meses. Ah, eu acho que eu estou precisando de novo. Não é que está precisando de novo, a gente vai recomeçar quase que do zero de novo. Uhum. É a Isso aí. verdade, gente. Eu E preciso aí falar. Não é um tem... trabalho, a gente cansa, é enxugar gelo, e aí vamos nós de novo. Exatamente. Exatamente. E Ó, eu faz vou dar um grito aqui, vai ficar gravado, mas eu preciso, tá? Filho, tá me ouvindo aí? eu, É não, que eu tô num cômodo você aqui. aí, eu aqui, né? Eu prendi meus 3 gatos, porque eu tô com um filhote agora aqui, né? Para conseguir fazer a live. Eles estão destruindo, vocês não estão ouvindo, não, gente? Eles miando e batendo porta aqui, não. Ainda Eu não bem. tô ouvindo. Eu prendi os bichinhos. É só Vou vou ler a pedir um pergunta socorro aqui. aqui. Vai lá, que eu Pega vou um ler a pouco de água, pergunta fazendo enquanto. favor. Vamos É voltar na pergunta lá, que é muito massa. A Quem era? Neuza, Eu ia falar Cleusa. Neuza Sabadim. Não sei Legal. se é assim que pronuncia. Ela falando, né, da neta de 3 anos, né, que vê um homem parecido com descrição de Jesus Cristo, e, enfim, ela vê na casa dela, na casa da outra avó, e, e é isso. Legal. Então, olha só, geralmente as crianças enxergam aquilo de acordo com o paradigma, com aquilo que é. Obrigado, filho. Aquilo que ela. Deixa eu tomar água. Ela vai ter a experiência de acordo com aquilo que é sustentado na família. Vamos supor que se a família, por exemplo, era uma família de candomblé, de umbanda, ela não ia ver Jesus. Talvez até visse, mas ela já ia ver outra coisa aí que, né? Tem gente que ia assustar. Agora o que acontece? A criança, né, a gente brinca muito que a criança não pode bater na cabeça dela, porque até os 7, 8 anos vai fechar o quê mesmo aqui? Como chama? A moleira da criança. A gente fala moleira, moleira, né? Que vai fechar, porque o cérebro, a caixa craniana é molinha aqui, né? Junto nesse processo, nós temos a glândula pineal da criança zero bala. Por conta da alimentação ainda que não detonou a pineal, que não calcificou a pineal, a criança tem uma facilidade mediúnica absurda, absurda, que se naquele ambiente físico, né, o ser que está como criança ali consegue acessar essa mediunidade naquele corpo físico, então ele verbaliza através do corpo físico, que é uma criança, mas quem está ali é outra coisa. E aí o que acontece? Ele vai enxergar alguém, se tiver um suporte, o amigo imaginário, aqui como a gente chama para as crianças, né, eles falam isso, vai enxergar de acordo com a crença que aquela família sustenta. Se essa criança naquela família é uma família cristã, por exemplo, Cristo é o cara. Tá, mas como que ela vê Cristo? Como que ela sabe quem é Cristo? De acordo com aquela referência que ela tem ali. Curiosamente, é a mesma situação que aconteceu com uma pessoa lá na constelação, que comentou que também viu o próprio Cristo. Aí eu fiz a pesquisa ali na hora com a pessoa, tá, mas de acordo com a crença dele, aquela estrutura se apresentou como Cristo para ele. Ela pode ver? Claro que pode. Gente, Neuza, né? Está tudo acontecendo aqui e agora o tempo todo. Essas frequências de plano astral, elas se cruzam aqui. E as crianças, elas têm uma facilidade absurda, absurda de fazer essa conexão. Justamente um dos pontos é esse, né? A questão da pineal da criança que não está tão calcificada. O que calcifica a pineal? Essa alimentação podre que a gente tem. Que foi a É, pergunta agora aqui, o que comer para ajudar a glândula pineal? o flúor que a gente tem na água, no creme dental e a nanotecnologia nos alimentos, né, gente? O Então tudo glúten, isso meu Deus. nossa, então tudo isso detona a nossa pineal aqui no corpo físico e também no plano astral. Tá? A nanotecnologia não é para ferrar o corpo físico simplesmente. Vai para o plano astral, no corpo astral. E isso fica fazendo um intercâmbio. E aí vamos ligar de novo. Aí você baixa a tua frequência, um quadro obsessor, pega você no físico, pega no astral e aí vira um inferno, tá? Mas voltando nessa questão da criança, isso é muito sério, porque os pais não têm essa informação e a criança começa a ter essas visões, o pai faz o quê? Ele vai levar no médico. E o médico faz o quê? Ele dá um remedinho para acalmar a criança. E nesse acalmar a criança, vai tolhindo a mediunidade da criança. Quantas pessoas eu já atendi, quantas que
Geralmente o relato é esse: quando eu era criança, eu sonhava que eu estava voando, e às vezes eu voava na minha casa, eu atravessava a parede. Eu falo, é mesmo? E hoje você não faz mais? Ah, eu não faço, mas eu queria tanto fazer porque era uma sensação de liberdade. Aí eu falo assim para a pessoa: você já estudou projeção astral? Eu falo, nossa, nem sei o que é isso. Aí a pessoa começa a pesquisar, ela fala, pô, eu fazia isso. Era isso que eu fazia quando era criança, mas eu não sabia. Gente, nós não fomos ensinados, Uhum. entende? Então, Eu posso essa até dar questão o das meu crianças é exemplo, né? importante. Sim, Como eu até posso dar o meu exemplo, né? Eu, quando criança, que eu tinha as minhas visões, os meus questionamentos e contava para o meu pai, para minha mãe, né? Toda empolgada, enfim. E aí eu tomei medicamento psiquiátrico aí até 12, 13 anos de idade. Então vamos calar essa. Tá ficando maluca, né? é, Enfim, é o é que simples temos, assim. né? Nós vivemos, vamos deixar isso claro aqui, nós vivemos um sistema, gente, no nosso trabalho do Sagrado, eu falei um pouquinho disso, e a hora que virar curso a gente vai poder mergulhar um pouco mais. No século IV, quando Constantino assume aí o imperador, no Império Romano, traz o cristianismo, né, eles trazem junto a proposta de construir um demônio, né, que não existia isso. E ali, então, eles colocam um tridente, coloca o rabo, o chifre, numa figura para provocar medo. E depois, em 1215, se eu não me engano, não sei mais onde foi lá o concílio, que eles fizeram lá e falaram, foi Deus quem criou o demônio. Então, a mesma estrutura que ama, odeia. Né? Então, isso ficou muito forte. E a gente vive aprisionado nesse holograma há muito tempo. Há muito tempo. Então, quando a gente vem para falar, olha, gente, vamos falar de projeção astral, que é isso que está na Bíblia também, tá, gente? Tem lá isso na Bíblia, não vou falar disso aqui hoje, pode falar até outro dia disso. Quando a gente pensa em tudo isso, quando vem uma criança vendo coisas, e aí a gente fala, pô, isso não casa com aquilo que nós fomos doutrinados desde tenra idade, segundo o cristianismo, que é o que predominou principalmente aqui para nós no Ocidente. Entende? Então, é muito desafiante quebrar uma crença dessa. É por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho, falando e alertando, porque às vezes o teu filho, a tua filha está vendo coisas e a gente leva lá para o médico, né, para dar um remédio, porque a gente não sabe onde buscar isso. Porque se você vai buscar lá na fonte religiosa, eles vão falar assim que Deus vai dar um jeito, que Deus vai fazer, que alguém vai fazer. E, gente, não vai fazer, porque Deus não existe. Esse Deus que ensinaram pra gente não existe. Então eu fico até meio revoltado, porque quando falo de uma criança de 3 anos, tendo algumas experiências que podem danificar aí o processo de desenvolvimento maduro e natural dela, isso me causa revolta, sabe? Porque a gente falta uma informação aí. Não estou condenando nada, mas essa é uma criança, mas eu conheço N histórias, já atendi N pessoas assim, Uhum. que a gente traz. Eu não sei se em alguma live eu comentei sobre projeção aqui do sonho, que eu estava dando aula outro dia e uns meninos vieram trazer. Eu contei isso aqui, Lore? Uhum. Eu Não vou me dar um lembro. exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de onde chega essa história da criança quando a gente não faz uma orientação legal aqui. Eu fiz um trabalho com o pessoal de liberdade assistida. Então, liberdade assistida, eu acho que Sim. não preciso explicar o que é isso, né? E Uhum. lá era um trabalho motivacional, falando para eles, olha, que a vida vai sorrir para vocês, né? Que a gente vai construir aqui com essas ferramentas uma nova oportunidade para vocês, que vocês vão enxergar o mundo de um jeito diferente. E de repente, num determinado momento do curso, lá da aula, eu disparo uma lâmina escrito sonhos. Fala, quando vocês veem essa palavra sonho, ó, não é sonho de padaria, ainda brinco, né? O que vem à mente de vocês? Aí o cara fala assim, professor, eu posso dar uma palavra aqui? Pode. Esse papo de sonho é muito louco, porque essa noite eu sonhei que eu estava numa parada lá e saí vazado do esquema e tomei 6 tiros, professor. Eu não vou falar aqui pra galera, não vou arrancar minha calça porque tem as minas aqui na aula, mas ó, tô com uma marca aqui e essa do braço eu posso mostrar, ó, foi um tiro que eu tomei no sonho. Tá, eu tava numa sala de aula, gente. Aí um outro menino fala assim, nossa, mano, eu achava que essa parada acontecia só comigo. Você tá ligado que eu fugi de uma treta aí faz uma semana mais ou menos, eu tô com um rasgo aqui na perna, que eu não mostro pra ninguém, porque eu fui pular uma cerca de arame e machucou minha perna e tá aqui, ó, ninguém acredita em mim. Liberdade assistida, crianças que nasceram num núcleo familiar sem informação nenhuma, que estão lá perdidas, porque quando eles fumam, quando eles têm os momentos deles, eles entram na brisa e assumem o plano astral e têm as aventuras deles, Mais fácil de tá? conectar esse plano, né? Na brisa. Entendeu? Então,
E aí o que acontece? Eles não sabem o que é isso, não tem. E eu fiquei numa saia justa nesse dia para sair desse assunto. Por quê? Porque essa informação não vem, não chega pra gente. A gente vive no plano astral as experiências e vem para cá. Quando uma criança acessa uma outra estrutura, ela de repente ela tem a mesma visualização do espaço físico que ela está, mas é em outra dimensão. Entendeu? Porque essas estruturas, a menos que seja uma energia muito densa, que geralmente não chega para uma criança, elas não conseguem descer. Somos nós que ascensionamos, por assim dizer, temporariamente. A gente acessa uma outra dimensão, entendeu? Uhum. Então, isso, nessa leitura do trabalho que eu defendo, isso é muito sério, é muito complexo. É muito complexo. Tão sério esse assunto é que tem o IPC, no Instituto de Pesquisas, que eles trabalham exatamente isso. Pessoas estudam anos para entender como é esse desdobramento, o que que é esse plano astral, como é que eu faço isso, tem estudo sobre isso, só que não chega pra gente, né? É porque não há Talvez, interesse também de que a gente né, saiba entender isso. Sérgio, a gente consegue fazer esse desdobramento sem estar dormindo? consegue. Uma das Lá perguntas. na, sim, lá na apometria, Uhum. nós vamos falar disso porque a gente fala muito de projeção astral, né? A projeção astral ela acontece quando a gente está dormindo, mas a projeção mental ela acontece agora. A gente pode fazer um exercício agora. Se a pessoa fechar o olho e imaginar, por exemplo, vamos pensar você aí, Lore. Seus gatos estão trancados em algum canto aí, né? Você Uhum. sabe onde é esse lugar, Sim. sabe? E você sabe o que tem lá dentro desse lugar? Hum. Pode descrever alguma coisa que tem lá? Ah, guarda-roupa, cama. Estou no meu quarto. Ponto. Isso. Ponto. Você foi no seu quarto. Isso chama-se projeção mental. Onde está o seu pensamento, você também está. Lá na apometria a gente vai falar disso. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou fazer um atendimento, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer um desdobramento, ela acha que vai ver o corpo dela ali, que ela vai sair e tudo mais. Isso acontece também, tá? Mas a projeção mental, você acessando a projeção mental, você desdobra o teu corpo. Aí a gente vai aprender, né? O corpo mental inferior e o mental superior. O mental superior, ele é muito racional, ele é muito lógico e a gente demora para acessar as informações dele. Mas o corpo inferior é como se fosse mais emocional, mais romântico, e a gente consegue trazer resultados ali, a gente consegue fazer esse desdobramento. Então, é um exercício que a gente faz, a gente começa a treinar isso aí, e depois a gente começa a ter mais consciência da projeção astral. Que aí sim, a projeção astral você precisa repousar, e você precisa entrar em um estado praticamente de transe para que haja esse desacoplamento onde o teu corpo astral sai, fica conectado com o cordão de prata, né, e você vai e volta. Mas a projeção mental é aí que entra o mundo quântico, que não tem limite. Aí a gente vai falar de multidimensionalidades, passado, futuro, presente, para cima, para baixo. A gente vai falar de um monte de coisa aí que não tem limite para trabalhar. Interessante, tem uma pergunta aqui sobre isso, né? Uma pessoa pode fazer você se ligar a ela em projeção mental? Pode, Eu penso, pode, né? Tá. pode. Como chama a série? Por detrás dos seus olhos. Por Assista detrás essa dos seus série, olhos. Isso. nós Aham. falamos lá um pouquinho. A Uhum. única ressalva que eu digo da série é que para trocar de corpo não é tão simples daquele jeito. Tem uma tecnologia para fazer aquilo, mas não é igual aparece na série lá não. Aham. O que acontece com a projeção mental, gente? Isso é muito batata. Se a tua pineal está um pouco alinhadinha, você já está um pouco mais conectado com isso, você fica pensando em alguém, dali a pouco essa pessoa liga para você. Ou você fica pensando, a pessoa cruza a tua frente na rua, ou ela te manda um e-mail, um WhatsApp, enfim. É, Você fez uma projeção, você fez uma conexão mental. Só que a gente não explora esse corpo mental. Uhum. Quando a gente faz os mantras, o mantra OM, a gente está trabalhando exatamente isso. Nas meditações, quando vem essa intuição da gente mantrar mesmo, essa frequência que a gente acessa, a gente libera o corpo mental. Só que ele ainda está preso na barreira de frequência, que é outro assunto. Então, às vezes, a gente confunde um pouco e acha que não está acontecendo nada, entendeu? Então, cuidado com o que você pensa com outra pessoa também, não é isso? Olha, onde está o seu pensamento, está você. Uhum. Conectou, tá? E aí a gente pode até ligar de novo com o assunto do começo aí, né? Quando a gente está falando de tudo que está acontecendo, da cura, dos processos, dos ataques e tudo mais. Cuidar do pensamento é a chave, gente. Volta a falar dos Merkabas que ajuda a gente a fazer isso. Tem uma pergunta aqui. Você mencionou que Hoje está estamos cheio de vivendo. pergunta, não? Adoramos. Uh, Mencionou que estamos vivendo no umbral. Você mencionou que estamos vivendo no umbral. Você entende sim, que seja possível viver um céu aqui na Terra? claro, Eita, total.
Total. Tá. O que acontece? Eu mencionei porque quando a gente está em projeção lá, trabalhando lá em cima, não é julgamento, é só uma metáfora, tá? O pessoal comenta, olha, vocês estão vivendo uma época tão densa que para nós aqui é considerado umbral. Do mesmo jeito que nós temos uma visão do que é umbral, né? Eles olham para a gente tão difícil, tão desafiante que a gente está vivendo, que também é umbral. Como que a gente vive o céu na Terra? Primeiro que o céu não existe, ponto. Paraíso não existe, ponto. Tá? A gente pensa o quê? Algumas pessoas comentam sobre a quinta dimensão. Olha, vamos vibrar a quinta dimensão, vamos ascensionar para a quinta dimensão. Essa construção que a gente vai fazendo de conhecimento, acima de tudo, conhecimento, não só informação, porque você tem informação. Quando você investiga a informação, isso vira conhecimento. Quando você aplica o conhecimento, isso vira sabedoria. Então, são as etapas aí que a gente tem. Quando você pega os conhecimentos e começa a trabalhar isso na parte física, o lado esquerdo, do lado direito do cérebro, começa a trazer isso para a tua fisicalidade, conectando com as tuas equipes, fazendo um alinhamento do que sim, o que não e o que nunca, você começa a ter uma vida que eu chamo muito, né? Não sei quem é a pessoa que perguntou isso, mas para quem está mais próximo sabe que eu falo isso. Olha, tá tudo caindo, tá tudo sendo detonado, tem bomba explodindo para tudo quanto é lado, né? Eu que ainda tenho um trabalho fora desse mundo aqui, eu vivo, né, uma vida dupla, tripla às vezes, né, durante a semana. Aquele espaço seu interno, aquele lugarzinho seu, ali ninguém mexe. O corpo físico está pedindo arrego, precisa dormir um pouco, né? A Lorine sabe disso também. Olha, eu tô precisando dormir, tô com sono da morte. A Lorine liga para mim e fala, cara, tô com sono da morte aqui, não tá dando. É isso que a gente sente, mas aquele espaço nosso, aquele lugarzinho lá, ele fica bem protegido. E aí sim a gente, se quiser chamar de céu, por falta de outra expressão, aí a gente faz. E aí vou até ampliar. Com essa questão da projeção mental, com a glândula pineal, você trabalhando tudo isso com as suas equipes, fazendo bonitinho no teu processo, no seu tempo, você começa a desconectar de pessoas maldosas, pessoas que só querem sugar, os vampiros energéticos. E você vai começar a criar uma nova estrutura de pessoas que, se elas se aproximarem de você, elas vão somar no teu processo, elas vão agregar na tua história. E aí sim você vai entender que, poxa vida, eu estou vivendo uma vida totalmente diferente, não precisei nem mudar de casa, não precisei trocar de apartamento, não precisei trocar de país, mas por quê? Eu mudei a minha forma de emanar. Eu estou emanando outras coisas. Então, eu estou curando a minha vida, curando a minha história, e a gente pode até falar do sistema que afeta tudo, né? E a gente consegue sim viver um processo mais tranquilo e mais ameno. Só que, né, não sei o nome da pessoa que perguntou, não sei se você viu, só sabe o que acontece? Quando você entra nessa vibe, vou falar assim, você não está mais preocupado com isso. Você não está mais preocupado se você vai ter paz, se você... Não, porque isso é uma consequência. Isso vai acontecendo, isso vai se encaixando um tanto que isso não é meta Marcela. mais. Quem A perguntou aqui é Marcela. saúde e felicidade, mas é Marcela. É uma questão. Marcela, show Marcela. Não sei se eu consegui Marcela. ajudar, mas essa é a ideia. Isso não vira mais objetivo, não vira meta. Você já vive assim de uma forma natural, né? E aí você vai querer saber de mais coisas, vai querer avançar e isso só vai ficando cada vez melhor. A Mais Marcela, responsabilidades também, né? a Marcela, ela trabalha com os olhos da Doterra, se alguém quiser é, procurar ela aqui depois, saúde e felicidade, que são os óleos essenciais também que eu uso muito, que ajuda muito também a gente, né, conseguir dar uma equilibrada aí nesse processo, saúde física, emocional e tudo. São recursos que a Então, gente tem. isso, se alguém quiser, depois eu vou colocar ela aí. Se manifesta aqui, garotinha. Isso É. aí. Aqui, foi. Chuchu, Chega, chuta! ou tem mais uma pergunta? Não, Tem chuta a mais? hora. Eu tô olhando aqui, chega, Ah, pelo amor de Deus. não, não temos mais perguntas. Aqui. É o nome da série. O nome da série é Por Detrás dos Seus Olhos, se eu não me engano. Depois Isso, Por é Detrás dos isso Seus mesmo, por Olhos. detrás dos seus É uma olhos. Isso série aí. muito interessante, tá? É muito legal. Vale a pena. Pois Surpreende é. no final, né? E qual será o assunto da próxima live? Vamos Gente, lá, eu acho que a pessoal. gente pode. Eu acho que a gente podia deixar aberto aí para vocês mandarem as perguntas. A gente tem muita coisa para falar aqui, mas eu sempre digo, mais importante do que a gente ficar gritando aqui é a gente trazer uma informação que sirva, né, de encontro com aquelas pessoas que estão seguindo aqui, que estão acompanhando, que estão vendo algum sentido nisso aqui, tá? Mandem as mensagens, por favor, para a Lorine,
porque eu Eu sou vou, muito ruim nisso. eu vou fazer caixinha de perguntas depois, porque é muito legal a gente conseguir direcionar algo que faça assim, né? Que consiga direcionar vocês aí num processo. A Marcela respondeu aqui, ó. Sim, muito. Passei por uma fase em minha vida que a vibração estava tão alta e estava tão feliz que me sentia vivendo o céu aqui na Terra. É isso aí. Bacana, né? Então respondemos. Uhum. Gente, nós temos que falar aqui, nós podemos falar sobre sexualidade, sobre prosperidade. Tem tanta coisa para falar do plano do outro lado aqui ainda que não faz sentido falar se a gente não deixou mais claro os desafios que a gente tem aqui na fisicalidade. Então, É, hoje, a ideia nossa aqui hoje era falar um pouco dessa relação do trabalho que a gente faz, do terapeuta, que não adianta você querer só sua boa vontade, olha, eu vou fazer, vai dar tudo certo. Cara, você vai correr um risco muito grande de tomar porrada. E aí você não tem tempo para tomar porrada. Não é que a gente quer te ajudar, não. Não é isso. Não quero proteger ninguém. É só um alerta, você não tem tempo para tomar porrada. Se você está trabalhando, a gente quer ajudar você a fazer o quê? Olha, tem outras ferramentas aqui, se fizer sentido, se não fizer, procura outra escola, procura outras pessoas com outras propostas, mas evite ficar dentro do seu quadrado, porque se você ficar só ali achando que aquilo é uma verdade única, querer desdobrar aquilo mesmo que você já faz, os resultados vão ser os mesmos. E aí você corre um risco. É uma informação importante, né? Faz sentido para nós aqui, uhum, porque a gente passou pelo processo e ninguém avisou a gente, uhum. E tá? A toma. gente tomou uma porrada. Exatamente. É, E como a gente é, está construindo uma galera aqui, né? De uma galera, né, um pessoal bem bacana, então talvez faça sentido aí compreender um pouco mais isso. e é legal a gente trazendo esses assuntos até depois. Eu sei que vai ficar mais densos e mais profundos, mas até para as pessoas também conseguirem assimilar tudo, eu acho que é bacana. Então, como você falou, a gente pode falar sobre sexualidade, sobre a questão da prosperidade. Então, eu vou colocar aqui depois as Sim. caixinhas de pergunta e vocês me ajudem. Então, qual será o tema da próxima live? Ó, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live fechadaça. Gente pode fazer uma live fechada numa plataforma digital aí, sem ser aberto aqui, Uhum. e a gente entra lá e a gente discute, aí todo mundo fala, a gente fica mais tempo, a gente pode marcar, olha que ideia que me veio. Faz Pode uma marcar. live fechada, Uhum. escolhe um dia, a gente vai pegando com a galera, escolhe um dia, escolhe um horário, e a gente fecha ali nas plataformas que a gente tem aí, tem o Teams, tem o Meet, que é tudo gratuito, a gente pode entrar ali e ficar trabalhando, dá pra gente fazer, tem o Zoom também, para quem gosta de Zoom. E a gente consegue usar, a gente faz uma live fechada, de repente o pessoal que já está um pouco mais interessado em aprofundar mais isso, a gente vai para lá. E a gente faz isso também de forma gratuita, tá? Gratuita. Fica aí o recado para as pessoas que acham que a gente só quer ganhar dinheiro com isso, porque eu já escutei isso, né? E Ah, mas isso a gente mal finge sabe, demência e né? segue o bonde, porque a gente sabe do que É nós isso estamos aí. fazendo, né? Então, e Exato. isso vai ter em todos os lugares, né? Então, a gente faz isso, né? Faz o que tem que Isso ser aí. feito e o resto, cada um que lute. E eu uso muito essa frase, você sabe disso. Cada um que lute. Então tá bom, eu Então, tá bom, quero querido. Queria agradecer agradecer. Ó, mais uma. calma. Eu sou cavaleiro, você vai Ai, fechar a live é sua, calma. Deixa eu ser cavaleiro, deixa eu ser gentil. Quero agradecer, Lorine, mais uma vez, o seu empenho, ter conseguido se organizar com esse monte de gato na sua casa, ter trancado todo mundo lá e ficado em paz aqui com a gente. o Tô Sérgio me brincando, ligou primeiro, eu agradecer. estava tirando o gato de dentro da máquina de lavar, né? Eu falei, meu Deus, essa mulher tá mais louca que o O Batman. filhote, velho. É, agradecer, Lorine, o teu empenho, né, de fazer. Gente, a ideia de fazer essas lives foi dela, tá? Ela quis trazer, ela falou, cara, a gente precisa levar essa informação, a gente precisa fazer isso. Então eu agradeço, né, de ter me convidado mais uma vez para estar aqui e que a gente faça mais ainda isso, que a gente possa, né, Uhum. deixar essa informação para aqueles que por ressonância chegarem. Agradeço a cada um que chegou aqui, eu não estou vendo, teve uma hora que eu li, a gente estava com 19, 20 pessoas 20 aqui, né, foi. Uma ouvindo, média isso. de 15 pessoas o tempo todo. É Gratidão. isso aí. Então é Aguentar nós falar gratidão a aqui, mesma palavra. né? Deixa eu É falar uma outra estômago. coisa. Vamos lembrar que no próximo dia 29 tem constelação. A gente não tem mais vaga para constelar, mas tem algumas para participar. Vai ter a participação do Sérgio de novo, que a gente já fez esse movimento lá em Santa Maria, né? Então vai ter aqui sobre o sagrado lá, o feminino, o masculino, enfim, isso. E no dia 30 então, terá ainda o seu curso, né? Que é o Do segundo módulo 2. módulo então, assim, quem ainda não me procurou, quiser me procurar, pode me chamar aqui no particular, que a gente vai estar organizando para o segundo módulo do Sérgio, tá? Então, ainda Show. temos vagas. E eu, mais uma E vez, também agradeço a você.
E tem a apometria também, que vai ser online, para quem gosta de estudar online, né? Serão 6 dias, 2 horas por noite, né? Teoricamente, Uhum. inicialmente aí também, em junho. Aqui no Insta da Loira já tem, lá no meu Insta tem também é, a propaganda lá. Para quem tiver afim, bora se aventurar com a gente, né? E lembrando que Fala semana seu que vem estou site em aí, porque eu. Apucarana, né, gente? É, Só fazer. Senão vai que a Marineuza tá vendo aqui, eu não falei dela, né? Semana que vem a gente está em Apucarana, fazendo os atendimentos, tem módulo 1, módulo 2 lá, vai ser muito legal também. O o meu pau tá site é quebrando lá, os portais www. estão indo, as naves estão É, chegando. é mais ou menos isso, tá? www.sergiooliveirahq.com.br. Lá tem as informações dos cursos, tem algumas informações, algumas chaves de acesso que eu disponibilizei lá também para quem quiser, tá bom? Tá Gente, ótimo. sucesso, bom final de semana para vocês, fiquem bem. Agradecido mais uma vez, Loirine, e até já, Até né? daqui 15 dias, né? Que a gente vai ser aí no A gente seu, vai. né? Isso, Isso, daqui 15 dias vai ser lá no meu Instagram, a gente vai isso. divulgar aqui também, tá bom, pessoal? Bom, E compartilha esse vídeo, né? Manda para as pessoas que vocês acham que é interessante aí, convida as pessoas para estarem acessando depois, tá bom? Para estar acompanhando a gente aqui. Eu estou no empenho, gente, de chegar a 1.000 seguidores, tá? A 1K lá no meu perfil. Eu acho que a gente está com 900 e pouquinho. E eu fico muito feliz, porque são 900 e tralalá pessoas que realmente chegaram ali porque estão afim. Tá, isso aí. então estou muito feliz mesmo. A gente está chegando em 1K. Quero comemorar isso com vocês aí, os harmonizadores quânticos. Uau! Isso aí. Então, Tchau, gratidão a gente. você, gratidão a todos que ficaram com a gente aqui, quase 2 horas, né? Não, 1 hora, quase uma hora e meia. Uma hora e Isso, meia, uma quase hora uma e hora e meia. meia, ouvindo a gente falar esses assuntos trilouco aqui, mas e convidar vocês para daqui 15 dias, nesse mesmo horário, a gente vai estar fazendo no canal do Sérgio. Então, Show. gratidão, gratidão a todos. Um excelente final de semana para vocês. Tchau, pessoal. Tchau.